A macabra história real do filme Sem Dor, Sem Ganho. No Pain, No Gain. O caso que você vai conhecer nesse vídeo é tão cruel, tão inacreditável, que o próprio juiz, antes de anunciar a sentença, disse: se alguém tivesse inventado esse enredo, ninguém acreditaria. Era como um filme de terror, mas aconteceu de verdade. E de fato, mais tarde, essa história acabou virando um filme, chamado aqui no Brasil de Sem Dor, Sem Ganho. Sequestros, torturas, assassinatos impiedosos e uma impunidade que deixaria qualquer um boquiaberto. Uma história que marcou Miami e todos que participaram da investigação para sempre. Hoje eu te conto tudo sobre a gangue Sandin e os crimes macabros que esses monstros cometerão. Se Ixi. é novo no canal, já se inscreve aqui e deixa o like. Isso é relatado no filme? Não lembro disso, não. Eu nem lembro do filme, pra falar a verdade. Achei que era só um filme de ação. O enredo dessa história macabra começa na Flórida, mais especificamente em Miami. Era verão de 1992. A academia Sandin não vivia seus melhores momentos. O dono, John Miz, tinha 57 anos e em sua juventude foi fisiculturista profissional. Em 1987, já formada em contabilidade e como tabelião, Miz resolveu abrir seu próprio negócio. E por ser ex-atleta, a escolha parecia óbvia: uma academia. Mas havia um problema. A maioria dos clientes não buscava se tornar o próximo Mr. Olímpia. Eram trabalhadores comuns de classe média, pessoas que queriam apenas se manter em forma. John, no entanto, organizava regularmente competições profissionais de fisiculturismo, sonhando em transformar o Sandin no epicentro do fisiculturismo. Era fisiculturista e não era calvo? Fake? Na Flórida. O que aconteceu na realidade foi bem diferente. Não era um bom fisiculturista, né? Começou a atrair uma clientela cada vez mais suspeita. Policiais corruptos, homens intimidadoramente musculosos e fãs de força bruta. Para os frequentadores comuns, o ambiente começou a se tornar indigesto. Não demorou para que a abertura de um clube concorrente nas proximidades provocasse uma grande debandada de clientes. Mizzy começou a considerar vender o negócio. Oxe, o Siban deve ser açougueiro, né? O Siban é calvo, não? Pô, calvo pra caralho. Tá cheio de entrada já. Até que alguém bateu a sua porta. Seu nome, Daniel Lugo. Um homem de cerca de 30 anos, 100 quilos, cabelos escuros, carregando consigo uma autoconfiança e um carisma absurdo. Filho de imigrantes de Cuba e Porto Rico, Lugo nasceu e cresceu no Bronx, Nova York, e desde cedo foi apaixonado por esportes de força. Em poucos minutos, Lugo apresentou a Miz um plano audacioso de prosperidade. Não se tratava apenas de revitalizar a academia. Ele propôs uma linha de roupas, suplementos alimentares e até equipamentos esportivos com a marca Sandin. Para John, sufocado pelos problemas do negócio, Lugo parecia um sopro de esperança, um anjo que ajudaria a superar a crise. E naquele mesmo dia foi contratado. O que Foi aí que nasceu a Growth. Calma aí, cara. Miz ignorou foi o passado sombrio do novo funcionário. Daniel tinha saído da prisão apenas alguns meses antes, onde cumpriu 15 meses por fraude. Em 1990, ele enganava pequenos empresários que buscavam investidores para seus projetos. Um detalhe que naquele momento ninguém parecia notar. Lugo se apresentava como representante de milionários asiáticos e extorquia dinheiro de suas vítimas, alegando pagamentos de seguros. Depois, desaparecia sem deixar rastros. No total, seus golpes chegaram a quase 250 mil dólares. No novo emprego, Daniel parecia uma nova pessoa. Para surpresa até mesmo de John Miz, ele conseguiu colocar a academia nos trilhos rapidamente. Não importava seu passado, havia algo em Lugo impossível de ignorar. Um carisma natural combinado com esperteza, que atraía clientes e conquistava confiança. Daniel começou como personal trainer, mas rapidamente se tornou gerente geral e em 1994 figura central do Sandin. Ao seu lado estava Noel Dorbal, seu melhor amigo. Caralho aí, ó. Forte, hein?
Unidos pela paixão pelo esporte, passaram horas treinando juntos. Ao assumir a gestão da academia, Daniel contratou Dorbal. Por trás da imagem durona, Dorbal era alegre e um tanto ingênuo, sempre influenciado por Daniel. Lugo, mesmo no auge do poder dentro da academia, queria mais, muito mais. Observando os homens ricos que frequentavam o Sandin, ele se perguntava: o que eles têm que eu não tenho? Caralho, o maluco tem mais sobrancelha que barba, filho. Para ele, a vida de luxo era um direito que lhe cabia, e por isso não parava de buscar conexões e oportunidades dentro daqueles círculos de poder. Parece um o dos Edu. contatos mais importantes de Lugo foi Jorge Delgado, um empresário do ramo de suplementos alimentares. Lugo rapidamente se aproximou de Delgado e conseguiu causar nele uma forte impressão. Dizer que Delgado era um grande empresário seria um exagero. Sua pequena fortuna não veio tanto de suas habilidades, mas principalmente graças à ajuda de Mark Schiller. Em 1991, o negócio de Delgado faliu. Sua esposa, que trabalhava no escritório de contabilidade de Schiller, contou em prantos ao chefe que não tinham mais como se sustentar. Ela descreveu Delgado como um administrador competente, e Schiller decidiu ajudá-lo. Contratou Delgado como assistente pessoal e pouco depois o tornou sócio em um dos negócios. Foi assim que Delgado conseguiu abrir sua empresa de suplementos, comprar uma grande casa em Miami e estabilizar sua situação financeira. Schiller ainda contribuiu para multiplicar seu capital, investindo bem em ações. Porém, em 1992, Delgado e Schiller já não eram mais sócios. A divisão dos bens aconteceu em grande parte por influência de Lugo. Delgado, encantado pelo carisma do novo amigo, tentou inseri-lo no negócio com Schiller. Valeu, mano, Jota. Valeu pelos 3 meses, meu mano. Tamo junto. Cara, os alertas estão bugados, não sei por quê. Será que é só na minha live, rapaziada? Ou é a live geral? Não sei por que tá bugado, mas tamo junto, mano, Jota. Valeu pelos 3 meses, meu cria. É nóis, meu mano. Muito obrigado pela moral. Que não gostou de Lugo desde o início, considerando-o perigoso e muito suspeito. Schiller chegou a dizer a Delgado, ou ele, ou eu. Geral. Por forte influência de Lugo, Delgado acabou escolhendo um novo amigo, mesmo devendo toda sua prosperidade a Schiller. E a forma que encontrou para retribuir a generosidade de seu antigo sócio foi chocante. Junto com Lugo e Dorbal, beleza, planejou Jota? roubar Tranquilo? Schiller, tirando dele todos os seus bens. O plano consistia em sequestrar Schiller e forçá-lo a assinar documentos de transferência de propriedade. Lugo sabia que precisaria de pelo menos mais 2 pessoas para executar o crime. Foi então que se lembrou de Carl Wicks, um Caralho, parece um mosquitão. Não parece? Vi um vídeo sobre o mosquitão ontem, moleque. Parece. jovem de 31 anos que havia tentado emprego no Sandin, mas não havia impressionado Lugo na época. Vendo a necessidade de dinheiro de Wicks, Lugo ofereceu-lhe $50 mil para participar do sequestro. Dinheiro, hein? Apesar de já ter cumprido pena anteriormente, Wicks não queria se envolver em um crime tão grave. O que mais o assustava era a possibilidade, levantada por Hugo, de que talvez fosse necessário matar Mark Schiller depois do sequestro. Wicks havia se mudado de Nova York para Miami justamente para deixar o passado criminal para trás. Mas a oferta de $50 mil foi mais forte do que sua determinação. A tentação falou mais alto e assim ele acabou se juntando a Lugo, Dorbal e Delgado. O último integrante recrutado foi Mário Sanchez, um segurança de 150 quilos que já havia trabalhado como instrutor no Sandin. Sanchez possuía licença de segurança privada, o que lhe dava o direito de portar armas. Esse provavelmente foi o principal motivo de sua inclusão no grupo. É maluco, filho. $50 mil nessa época era dinheiro pra caralho? Pior que era. Com a quadrilha formada, começaram as tentativas de sequestrar Schiller. Foram várias, todas mal planejadas e executadas de formas bizarras. No Halloween, por exemplo, a ideia era bater a porta da vítima. Esse era o The Rock no filme? Só porque o cara é careca? Um minuto. Fantasiados e agarrá-la quando a atendesse. No fim desse plano, acabaram passando a noite em um clube de striptease. Em outra ocasião, perseguiram um carro de Schiller tentando retirá-lo do volante em plena rua, mas o perderam quando ele fez uma manobra inesperada.
No início de novembro, ficaram deitados de madrugada no gramado da casa de Schiller, vestidos com roupas camufladas, esperando que ele saísse para pegar o jornal. Mas desistiram ao notar possíveis testemunhas. Já no dia 14 de novembro de 1994, às 9 da manhã, tentaram bloquear o carro de Schiller em uma rua estreita. Mas na hora crucial, o motor da minivan alugada não ligou. A sucessão de falhas deixou Lugo furioso. Ele jurou que Schiller seria sequestrado ainda naquela mesma tarde. E de fato aconteceu. Após o almoço, Schiller deixou o restaurante que possuía e caminhou até seu carro. No estacionamento havia um carro de vidros escurecidos pertencente a Lugo. Dentro dele, os criminosos estavam prontos para o ataque, enquanto o próprio Lugo esperava em um galpão previamente alugado para servir como cativeiro. Isso tudo aconteceu no filme? Cara, vou ser bem sincero, não, já assisti o filme, mas eu não lembro, moleque. No instante em que Schiller abriu a porta do seu veículo, Weeks, Dorbal e Sanchez o atacaram por trás. Desde o primeiro segundo, a brutalidade foi extrema. Torceram seus braços, algemaram-no e o empurraram para dentro da minivan. No trajeto, enrolaram seu rosto com fita adesiva tão apertada que rasgou a pele do nariz, fazendo o sangue escorrer. Jogaram-no no chão do veículo e o chutaram até a chegada ao cativeiro. Quando finalmente chegaram ao galpão, Schiller já estava quase inconsciente. Mas para ele, o pior ainda estava por vir. No galpão, Mark Schiller foi acorrentado a um cano em um pequeno cômodo com pia. A fita adesiva nunca foi retirada de seus olhos. Ele permaneceu totalmente cego. Enquanto o espancavam sem parar, os sequestradores apresentaram suas exigências. Ele deveria ligar para todos que poderiam sentir sua falta, inventar uma desculpa plausível e nos dias seguintes transferir absolutamente todos os seus bens para a quadrilha. Só assim, prometeram que seria liberado. Naquela mesma noite, ainda no cativeiro, Schiller conseguiu telefonar para sua esposa. Ordenou que ela deixasse os Estados Unidos imediatamente e fosse com os filhos para a Colômbia, sem fazer perguntas. Apavorada, ela obedeceu. Schiller temia mais pela segurança da família do que por si próprio. Chegaram até ameaçá-lo de que trariam sua esposa e a violentariam diante dele. Que isso aí, pai. Mas agora, com a família fora de alcance, Mark decidiu resistir. Sem dúvidas, o pior erro de sua vida. Schiller foi brutalmente torturado, espancado, queimado, esfaqueado, privado de comida e água, até ceder. Sob violência constante, assinou documentos que transferiam seus bens para Lugo e Delgado. Apesar das assinaturas ilegíveis, John Meese validou os papéis mediante pagamento. Mark Schiller perdeu absolutamente tudo. Sobrou nada, né? Contratos, cheques, imóveis, empresas e até seu restaurante, que ficou no nome de Delgado, enquanto o restante passou para Lugo. Para justificar a ausência, repetia por telefone a farsa inventada pelos criminosos. Dizia que havia se apaixonado por outra mulher e estava fugindo com ela, convertendo todos os bens em dinheiro vivo. Ninguém desconfiou. Dias depois, sem nada e já sem forças, Schiller tinha certeza de que não sairia vivo. Em 10 de dezembro, com a última transferência confirmada, Lugo decidiu matá-lo. O plano era encenar um acidente. Embriagaram a vítima por 3 dias e na noite de 14 para 15 de dezembro, o colocaram no próprio carro, preso ao cinto, enquanto Dorbal lançou o veículo contra um poste. Plano de merda? Mas Schiller sobreviveu ao impacto. Lugo então partiu para o plano B, despejou gasolina no carro, ateou fogo e jogou um botijão de propano para garantir a explosão. Porra, na moral, esse cara aí aguentou, hein? Tem que bater palma pra ele. Puta que pariu, mano. Ainda assim, Schiller conseguiu rastejar para fora das chamas, vivo e em agonia. Pô, bizarro, é esse? Para ter certeza de sua morte, a quadrilha o atropelou 3 vezes, esmagando seu corpo, antes de partir para comemorar o que acreditavam ser o fim da missão. Na estrada escura, o corpo carbonizado de Mark Schiller ficou abandonado, entregue às chamas. Parece inacreditável, mas na manhã de 15... Não. Sobreviveu? Pô, não é possível isso. De dezembro, testemunhas notaram a fumaça de um jipe em chamas. Poucos metros adiante, encontraram um homem em um estado deplorável. Queimado, mutilado, mas ainda vivo. Pô, inacreditável.
Esse é o verdadeiro duro de matar. É ele. Era Mark Schiller. Levado de ambulância, chegou em coma a uma clínica em Miami. Os médicos constataram um quadro quase irreversível. Queimaduras severas, costelas fraturadas, pelvis quebrada, bexiga rompida, couro cabeludo carbonizado e rosto desfigurado pelas pancadas. Sem qualquer documento, foi submetido à cirurgia de emergência. Contra todas as probabilidades, sobreviveu. Na manhã seguinte, Schiller recobrou a consciência. Ainda no leito, contou aos médicos tudo o que havia Melhor morrer logo, calma aí. sofrido. Mas ninguém acreditou. Disseram que ele delirava por causa do álcool encontrado no organismo. Porra! Caralho, o cara tava carbonizado, o rosto todo desfigurado. Mas o quê? Nariz sem a metade da pele. Que os caras não acreditaram ainda. Ah, foi só um acidente de carro. Porra! É porque é foda, né? Os caras armaram ali também, né? Deixaram ele dentro do carro lá, todo fodido. Quando finalmente conseguiu que uma enfermeira lhe entregasse um telefone, ligou para seu advogado. A voz, irreconhecível, mal articulava as palavras. Chorava e implorava ajuda, tomado pelo pânico. Estava convencido de que seus carrascos voltariam para terminar o serviço. Do outro lado da cidade, Daniel Lugo e Jorge Delgado procuravam nos jornais a confirmação da morte de Schiller. E não encontraram nada. Passaram então a ligar para necrotérios e hospitais, até que descobriram que Mark estava vivo e internado em uma clínica. No dia 17, às 10 da manhã, Lugo e Noel Dorbal, disfarçados de médicos, apareceram no local, mas chegaram tarde demais. 2 horas antes, Schiller havia sido transferido de helicóptero. Ele sabia que precisava desaparecer de Miami. Conseguiu ligar para a irmã em Nova York, que o levou para lá, mesmo contra as ordens médicas. Schiller estava frágil, mas vivo, e agora decidido a reagir. De Nova York, telefonou diretamente para Delgado, avisando: "Você vai pagar por tudo que fez." A ameaça deixou toda a gangue apavorada, mas Schiller tinha outro problema. Pô, tem que ter medo desse cara mesmo, a verdade é essa. Tem que ter medo, pô. O cara é duro de matar, pô. Caralho! Que é isso, mano? O cara foi atropelado 3 vezes, o cara tacaram fogo nele. Pô, deram facada nele. Meteram a porrada nele toda hora. É que não é possível, cara. Esse cara aí é... Tentou denunciar o caso à polícia de Miami. A resposta foi desanimadora. Disseram que só poderiam registrar a queixa se ele comparecesse pessoalmente à delegacia. Ele explicou que estava acamado, incapaz de andar. Implorou e nada adiantou. A polícia insistiu 4 vezes que fosse depor presencialmente. Com medo de voltar a Miami, tomou outra decisão. Contratou o detetive particular Ed Du Bois, passando a ele a missão de reunir provas, organizar documentos e preparar o caso. Aí, ó. Schiller, por sua vez, deixou os Estados Unidos para se recuperar na Colômbia, convencido de que mesmo fora do país, ainda corria risco de vida. 6 semanas após o desaparecimento de Mark Schiller, a quadrilha já não acreditava que ele tivesse ido à polícia e passou a agir com confiança. Ocupou a mansão da vítima e, para enganar os vizinhos, Lugo se apresentou como agente da CIA, inventando que Schiller havia sido deportado e seus bens confiscados. Sem levantar suspeitas, o grupo desfrutava da casa, dos carros e gastava o dinheiro roubado em clubes de striptease, onde Lugo conheceu Sabina Petrescu, ex-finalista do Miss Romênia, a quem conquistou com a farsa de agente secreto. Enquanto isso, o detetive Ed Du Bois reunia provas contra os criminosos. Aí, ó. Em desespero, Lugo e Delgado ofereceram devolver os bens de Schiller e ainda $1 milhão Moleque, esse cara tem uma cara de psicopata do caralho, mano. em troca da retirada das acusações. Du Bois sabia que era uma armadilha, mas Schiller, desesperado, aceitou. O dinheiro nunca apareceu. Diante da pressão, a gangue abandonou a mansão levando tudo, até a árvore de Natal. Mesmo assim, Schiller ainda acreditava que poderia recuperar o que lhe foi roubado. Em abril de 1995, sem esperanças de recuperar seus bens, Schiller
ordenou que Ed Du Bois entregasse as provas à polícia. Ed Du O caso Bois. foi encaminhado à divisão de elite de Miami, mas inexplicavelmente foi rebaixado e tratado apenas como um simples roubo. Chocado e temendo corrupção, Schiller voltou para a Colômbia, enquanto Du Bois continuava pressionando, mas em vão. A polícia sequer interrogou os criminosos. Confiantes na impunidade, Lugo e Dorbal logo buscaram uma nova vítima. Em maio, Dorbal descobriu que o milionário Frank Griga possuía uma Lamborghini. Para Lugo, Griga era um alvo ainda melhor que Schiller. Mas desta vez, o plano seria diferente. Conquistar a confiança dele e de sua noiva, Christina Furton. Usando uma proposta de negócios falsa, os criminosos se aproximaram do casal, marcando um encontro decisivo para 24 de maio de 1995. Naquela noite, Griga, sua noiva Christina, Lugo e Dorbal saíram para jantar, mas o restaurante estava fechado. Então Lugo sugeriu continuar. Pô, essa foto aqui tá parecendo. Parece aquele meme daquele cara lá do pornô chanchada. Tá ligado? Como assim? Não entendi. Para a noite no apartamento de Pornô Dorbal. gay. Ao chegarem, Griga foi ao banheiro e Dorbal o seguiu. Uma briga brutal começou. Griga resistiu, mas não conseguiu contra a força sobre-humana de Dorbal, potencializada por muitos Jailson esteroides. Mendes. Ele teve o crânio fraturado e morreu no local, Caralho. enquanto o quarto ficou coberto de sangue. Christina tentou intervir, mas Lugo a dominou e aplicou um potente tranquilizante. O que era para ser apenas um golpe para obter dinheiro rapidamente, se transformou em um cenário de morte inesperada. E os criminosos agora precisavam lidar com dois corpos, mudando completamente a dinâmica de seus planos. No dia seguinte, o grupo transportou os corpos até um depósito. Tentaram desmembrá-los com uma motosserra, mas o motor queimou. Lugo trocou por uma serra elétrica que também falhou. Caralho. Irritado, recorreu a um machado e, junto com Dorbal, iniciou o processo manualmente, enquanto Delgado, em choque, ouvia os golpes em outra sala. Após o desmembramento, distribuíram os restos em barris e baldes. Louco. Mais tarde, Delgado encontrou Lugo queimando parte dos corpos ao ar livre, usando uma grade de ferro e um maçarico para destruir digitais e dificultar a identificação. Assustado, ordenou que ele levasse tudo para dentro, onde Lugo continuou a incineração por mais de 20 minutos. Enquanto os assassinos tentavam apagar os rastros do crime, a irmã de Frank Griga já suspeitava de algo muito errado. Sem contato com o irmão, encontrou sinais perturbadores em sua casa. O cachorro estava sem comida havia dias, algo impensável para Frank. E a Lamborghini amarela não estava na garagem. Roubada, 2 dias né? antes do desaparecimento, uma vizinha viu Frank Griga e Christina Furton saindo da casa, acompanhados por 2 homens musculosos. No dia seguinte, a polícia encontrou a Lamborghini amarela de Griga abandonado em uma área pantanosa. Os sinais eram claros. Algo grave havia acontecido. A irmã de Frank procurou as autoridades e logo surgiu uma conexão decisiva. O detetive particular Ed Du Bois recebeu um telefonema revelando que um dos suspeitos do desaparecimento do casal era o mesmo homem que Mark Schiller acusou de tê-lo sequestrado meses antes. Dessa vez, a polícia não ignorou os alertas. Aí, ó. Du Bois reuniu-se com os investigadores e trouxe Schiller de volta da Colômbia em 2 de junho. Sua história, antes desconsiderada, agora era levada a sério. Os investigadores tinham nomes concretos: Jorge Delgado, John Miss e Daniel Lugo. Estava oficialmente aberto o caso, que ficaria conhecido como o da Gangue de Sandin. No dia 3 de junho, uma operação com 75 policiais deu início às prisões. Jorge Delgado foi o primeiro a ser capturado em casa. Em depoimento, tentou se eximir, alegando que Schiller lhe devia dinheiro e que apenas pediu a Lugo para cobrá-lo. Em seguida, foi preso Noel Dorbal. No apartamento dele, a polícia encontrou uma enorme quantidade de bens roubados de Schiller. Apesar das provas, Dorbal permaneceu em silêncio. O alvo principal, Daniel Lugo, já havia fugido. No apartamento da namorada Sabina Petresco foram encontradas provas diretas dos assassinatos.
roupas ensanguentadas, fitas adesivas, algemas e uma arma. Sabina, ainda enganada, dizia acreditar que Lugo era um agente secreto do governo. Confrontada com os fatos, admitiu que ele viajou para as Bahamas dias antes. Uma equipe policial seguiu para as ilhas e 5 dias depois, Lugo foi preso e extraditado. Ao desembarcar em Miami, cercado por viaturas, ironizou: "Tudo isso é para mim?" A captura selou o clímax de uma investigação que já chocava o país. A imprensa expunha diariamente detalhes sobre as torturas de Schiller e os assassinatos brutais de Griga e Cristina. Diferente de Dorbal, Lugo decidiu colaborar. Em 11 de junho, levou a polícia até os barris onde os corpos estavam escondidos. As cabeças, mãos e pés haviam sido removidos, mas os legistas encontraram um detalhe revelador: os implantes de silicone de Cristina, que possuíam número de série. O rastreamento levou ao médico responsável por sua cirurgia, confirmando a identidade da vítima. Foi o primeiro caso registrado em que um crime brutal foi desvendado graças à identificação de uma vítima por meio de implantes de silicone. No verão e no outono de 1995, a rede de cúmplices da gangue Sandin começou a ruir. A polícia realizou novas prisões. Entre eles estavam Weeks, Mário Sanches e até a esposa de Noel Dorbal, todos com algum grau de envolvimento no sequestro de Mark Schiller. Na tentativa de reduzir as penas, cada réu tentou colaborar. Nada é mais bizarro do que o maluco ter sobrevivido? Sabina Petrescu, ainda iludida pela falsa imagem de Lugo como um agente secreto, revelou tudo o que sabia e, em troca da sua confissão completa, obteve imunidade. Sanches foi condenado a apenas 2 anos. Weeks recebeu 10. O caso de Jorge Delgado foi diferente. Considerado um dos pilares da gangue, ele se mostrou abatido desde a prisão. Decidiu colaborar integralmente com as autoridades, fornecendo detalhes cruciais que ajudaram a consolidar a investigação. Como recompensa, sua pena foi de 15 anos. Já os principais nomes do grupo, Daniel Lugo e Noel Dorbal, enfrentaram um processo longo e desgastante. O julgamento só começou em janeiro de 1998. Foram formados 2 júris distintos, um para cada réu, mas os processos correram em paralelo. No dia 24 de fevereiro de 1998, teve início o julgamento que ficaria marcado como o mais longo e o mais caro da história do condado de Dade. Quase 10 semanas de audiências, 100 testemunhas chamadas ao tribunal e mais de 1.200 provas apresentadas pela acusação. O dono da Sandin, John Meese, também enfrentou a justiça. Recusou um acordo que lhe garantia 9 anos de prisão e, por escolha, acabou condenado a 56 anos. No verão de 1998, foi a vez de Mark Schiller reaparecer no Não é X9, né? tribunal. Durante a investigação, ele havia se refugiado na Colômbia, mas nunca deixou de colaborar, viajando mais de 10 vezes a Miami para prestar depoimentos. Seu advogado o aconselhou a não comparecer à audiência final. Afinal, a condenação dos criminosos já era certa. Mas Schiller quis enfrentar seus carrascos uma última vez. No tribunal, relatou cada detalhe do tormento que viveu, descrevendo torturas, ameaças e humilhações. Esse cara que sobreviveu é maluco. Ao final de seu testemunho, foi surpreendido. Foi preso ali mesmo, diante de todos. O FBI o monitorava discretamente havia 3 anos e revelou que ele estava envolvido em uma antiga fraude de seguros médicos. O promotor pediu 25 anos de prisão, uma pena até mais severa do que a de Delgado. Mas o juiz, num gesto raro, intercedeu. Reconheceu a coragem de Schiller, sua colaboração decisiva na investigação e o sofrimento inimaginável pelo qual passou. O tribunal reduziu a pena para 4 anos. Quanto aos líderes da gangue, Daniel Lugo e Noel Dorbal, não houve espaço para compaixão. Se tivesse ficado em casa, não teria sido preso. O júri foi unânime, pena de morte. Atualmente, enquanto cúmplices como Sanches e Weeks já estão em liberdade, Lugo e Dorbal tiveram atualizações em seus casos. Daniel Lugo passou por diversas tentativas de apelação, todas sem sucesso, permanecendo no corredor da morte até 2024. Em dezembro daquele ano, após uma nova audiência de ressentença e mudança nas leis sobre a pena de morte na Flórida, sua sentença foi alterada para a prisão perpétua.
Quanto a Noel Durval, sua pena de Ué. morte foi revogada em 2017. E em dezembro de 2024, também teve sua sentença convertida para prisão perpétua. Só isso? Agora, eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou dessa história completamente macabra? Me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Também compartilhe esse conteúdo para um amigo ou amiga. Aí, ó. No fim das contas, o cara ainda se deu bem. Porque se ele não tivesse sido quase morto, teria sido preso por 25 anos. Ah, mas aí se ele não tivesse ficado em evidência, talvez nunca pegariam ele, né? Não dá pra saber, tá ligado? Se foi bom ou se não foi. Mas escapou de 25 anos.